E aí gente, beleza? Pra quem não lembra, já temos 2 vídeos de iceberg aqui no canal. E a parte 3 daquele iceberg nunca saiu. E o motivo disso é simples. Aquele iceberg não era meu. E muitos dos temas que eu tentava pesquisar daquele iceberg, eu simplesmente não achava resultado. Icebergs não são coisas oficiais. É tudo feito por fã. Qualquer um pode fazer o seu iceberg com os temas que quiser. Por conta disso, icebergs na internet podem ter temas extremamente específicos ou até irrelevantes, mas que estão lá porque a pessoa que fez achou que era importante. E aí quando uma pessoa de fora pega aquele iceberg para tentar ver, não consegue achar um tema específico porque era algo muito específico ou de difícil pesquisa, sabe? E isso estava se tornando meio frustrante para mim. Fazer um iceberg que toda hora eu tinha que pesquisar algo impossível ou algo que eu não achava, que eu não tinha ideia do que o criador do iceberg quis dizer com aquilo, saca? Então, como todo iceberg é feito pela comunidade do assunto específico, um iceberg feito por mim seria tão relevante quanto qualquer outro que existe na internet. Tendo isso em mente, eu resolvi finalmente fazer o meu iceberg, colocando os temas que eu acho importante, e assim eu vou saber quais os temas que eu coloquei nele, né? E eu não vou precisar ficar sofrendo para pesquisar a parada. Então, se você quiser ver o outro iceberg, tá lá. Só tem 2 partes, mas tá lá. Mas agora começaremos um novo, um próprio meu. Então é isso, vamos pro vídeo. Acho que eu não preciso explicar o que é um iceberg em 2024, quase 2025, né? Que as camadas mais de cima são os temas mais conhecidos sobre o assunto e as camadas mais de baixo são os temas mais obscuros e desconhecidos sobre o assunto, né? E aí a gente vai descendo de pouquinho? Enfim, vambora. Camada 1, o céu. A imagem do nível 0. O nível 0 é o nível mais conhecido dos backgrounds. É a clássica foto do papel de parede amarelo. A foto que deu origem a essa história toda. Por muito tempo, ela foi considerada meio que uma Lost Media. E desculpa aí, galera, fãs de Lost Media que entendem mais do assunto que eu. Provavelmente eu tô usando o termo Lost Media errado, porque a imagem em si não está perdida. O que está perdida seria a sua origem. Ninguém sabia de onde que essa foto tinha vindo. Existiam comunidades focadas em tentar achar a origem dessa foto. O que é irônico, porque segundo a história, essa imagem seria do nível 0 das backgrounds, um lugar que não existe na realidade, e sim teria sido tirado de um lugar de fora da realidade, né? Dos backgrounds. Então dentro da história não ser possível achar a origem dessa foto é no mínimo irônico. Mas depois de muito tempo, conseguiram achar a origem dessa foto. Pelo visto, era uma foto tirada de uma loja nos Estados Unidos. O site onde essas fotos estavam foi recuperada com 2 fotos, quase todas as outras imagens do site estavam fora do ar. Ou seja, se a imagem do nível 0 também estivesse fora do ar, já era. A gente talvez nunca achasse a origem dessa foto. E essa questão é meio chata de falar na verdade, porque tem tanto vídeo de clickbait de backgrounds no YouTube. Achei os backgrounds da vida real, 1 milhão de views, que por conta do título da pesquisa, que seria, sei lá, Backgrounds Real Location, você não consegue achar exatamente o que você está buscando. Você está tentando encontrar um vídeo sobre essa questão da foto dos backgrounds, onde ela foi tirada e tudo mais, e você não consegue achar por causa desse monte de clickbait que tem de backgrounds no YouTube. Cara, backgrounds é um dos temas que mais sofrem com clickbait, é incrível. Eu gosto de chamar isso de pesquisas impossíveis, quando o texto da pesquisa resulta em outra coisa mais famosa do que você está querendo procurar, saca? Mas tá passando na sua tela aí a outra foto que foi achada junto com a foto do nível 0. E você vê que claramente é o mesmo lugar, só que com um ponto de vista diferente. E isso é muito doido. E a localização no map seria essa aí. Mas jogando lá o lugar já está totalmente diferente e não dá pra reconhecer mais. A origem dos backgrounds. Os backgrounds surgiram como um post no 4chan, assim como muita coisa surge como um post no 4chan. Pelo menos aqui saiu algo bom. Esse que tá passando na sua tela é o post original do 4chan, onde nasceu o conceito de backgrounds. A partir desse post, pessoas viram, curtiram o conceito, então criaram uma continuação para essa ideia. E foi assim que surgiram outros níveis e chegamos onde estamos hoje. A origem do nível 1 e 2. Pouco tempo depois do conceito de backgrounds ser postado no 4chan, as pessoas se interessaram por expandir essa história, e os conceitos do nível 1 e 2 foram criados. E essa é a imagem que conhecemos como sendo a origem do nível 1 e 2. Nesse ponto da história, só existia o nível 0, 1 e 2 apenas. E nessa época, eles eram bem diferentes do que são hoje. Afinal, é lógico que com o tempo passando, as histórias originais de todos os níveis foram reescritas para se tornarem mais interessantes do que eram antes. Isso aí tudo é como se fosse um grande beta da ideia, saca? E hoje em dia, temos finalmente uma versão final ou quase. Níveis de 0 a 8. Posteriormente à criação dos níveis 1 e 2, vieram os níveis 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eles também foram desenvolvidos e foram muito bem aceitos pela comunidade. Esses 9 níveis, de 0 a 8, ficaram conhecidos como os 9 níveis originais, os 9 níveis principais, os primeiros 9 níveis, algo assim. E por que isso é tão importante para essa timeline da história de backgrounds? Porque independente de qual wiki você entra hoje em dia, independente de qual história de backgrounds você esteja olhando, quase sempre esses primeiros 9 níveis, de 0 a 8, quase sempre eles são os mesmos, ou pelo menos tem o mesmo tema, mesmo que a wiki não
tem a mesma escrita. A mesma foto eles devem ter também, saca? Como foram os primeiros níveis que deram origem a tudo que veio depois, uma boa parte da comunidade enxerga como eles sendo quase sagrados e que não podem ser mexidos. Mesmo que sejam reescritos, o tema e a imagem pelo menos se mantém. A partir do nível 9 em si, em diante, em cada história de Backrooms que você olhar, em geral, os níveis vão ser totalmente diferentes. O nível 0 sempre é o lugar amarelo. O nível 1 sempre é o armazém, por mais que no Brasil você olhe essa foto e lembre de um estacionamento. O nível 2 sempre são corredores de manutenção. O nível 3 sempre é uma estação elétrica. O nível 4 sempre são escritórios. O nível 5 sempre são hotéis. O nível 6 sempre é um lugar escuro que não dá pra enxergar. O nível 7 sempre é um oceano. E o nível 8 sempre é uma caverna. Acho que a comunidade das Wix nem leva muito a sério uma história que não respeita esses 9 primeiros níveis, saca? Níveis de 9 a 11. Mas vocês podem ter reparado que no tópico anterior eu falei que teoricamente os níveis de 9 pra cima sempre seriam diferentes em cada história. E eu disse teoricamente porque isso não acontece com os níveis de 9 a 11. Os níveis de 9, 10 e 11 quase nunca mudam de uma história para outra. O nível 9 são subúrbios, o nível 10 são os campos de trigo e o nível 11 é a cidade infinita. Mas por que isso acontece? Eu acredito que isso ocorra porque, vamos combinar, os níveis 9, 10 e 11 são muito melhores do que, por exemplo, o nível 1, 2 e 3. Subúrbios, campos de trigo, cidades são muito mais interessantes do que um armazém, que parece mais um estacionamento, do que corredores de manutenção, do que uma estação elétrica. São 3 lugares que, sinceramente, você nunca passou. Claro, você provavelmente também nunca foi num campo de trigo, mas um campo de trigo é mais palpável. Você já deve ter visto campos de trigo em aulas na escola, por exemplo. Agora, corredores de manutenção é um lugar muito específico. Só pessoas que trabalham lá devem ter passado por lá, saca? É muito específico. Acredito que pelos temas desses 3 níveis serem muito interessantes, eles meio que entram, entre aspas, forçadamente naquela regra dos níveis iniciais que não podem ser alterados, saca? Inclusive o nível 11 é um dos níveis mais famosos dos Backrooms. O nível 11 é a cidade infinita, saca? Não acho que nenhuma wiki vai ter coragem de tirar o nível 11 de ser a cidade infinita, saca? Mas agora sim, dos níveis 12 pra cima, muda de história pra história completamente. Várias histórias. Para falar a verdade, esse tópico eu colocaria mais no fundo do iceberg, porque, por incrível que pareça, é um assunto desconhecido em Backrooms. É uma das coisas principais, mas quase ninguém sabe. Mas eu acho importantíssimo colocar no começo. Então por isso ele tá aqui. Eu acho realmente incrível como as pessoas acompanham e conhecem bastante de uma história sem entender o básico dessa história. Backrooms é uma história comunitária. Não existe um criador de Backrooms. Não é que nem Naruto, que tem o Kishimoto, que é o dono de Naruto, o criador da parada. Em Backrooms não existe um dono. A própria comunidade que cria esse universo e expande ele. E por conta disso, é impossível manter apenas uma história de Backrooms existindo. Com o tempo, várias histórias passaram a surgir, já que as pessoas tinham o direito de criar a sua própria versão, saca? E hoje temos várias histórias de Backrooms por conta disso. O Wikidot apresenta uma história de Backrooms, o Wikifandom apresenta outra história de Backrooms, o KinePixels outra ainda, ele veio depois inclusive e criou uma história própria completamente diferente, particular dele, que não tem nada a ver com a história das Wix, e nenhum desses universos interage. Todos eles são histórias totalmente diferentes. Inclusive os jogos de Backrooms que você vê por aí, cada um deles cria o seu próprio cânone também. Também é outro universo. Quase nunca é igual a nenhuma das histórias que existem nas Wix, ou igual ao do KinePixels, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro do que eu tô falando. O nível 964, a Casa da Kiri. Ela é conhecida por ser um nível fofo com uma entidade bizarra, mas essa entidade, a Kiri, ela é do bem. Ela não faz mal a ninguém. Isso seria a história oficial, digamos assim. É a primeira versão dessa história que surgiu. A versão que tínhamos no Wikifandom, e que hoje eles apagaram essa versão, e é a versão que existe atualmente só no Wikidot. Mas uma parte da comunidade achou legal subverter essa ideia e criar então a versão da Kiri, que ela seria na real do mal e que atacaria você. E aí isso gera coisas do tipo, eu postei um vídeo explicando sobre o nível 964 e teve vários comentários no meu canal falando que o vídeo tava errado porque eu não disse que a Kiri é do mal e que ataca você, que eu falei que ele era do bem, saca? Sendo que tudo que eu fiz foi postar o vídeo da versão original da história. E assim, vamos combinar que a ideia do nível 964 é justamente ser um lugar todo bonitinho, ter uma criatura que é bizarra e que dá medo, só que aí tem um plot twist, que essa criatura não é do mal, saca? É o plot da história. O plot dela é que ela é um bicho bizarro que não te ataca, que ela é do bem. E vocês concordam comigo que se você subverte isso e faz aquele ser do mal, você transforma aquilo em uma entidade só genérica? É só um bicho que te mata, não tem plot. Não tem nenhuma novidade nessa história. Então, enfim, a graça do nível é justamente esse plot. Então eu não entendo por que revertem isso, fazendo a história não ficar mais interessante, saca? Mas enfim. Mas serve de exemplo pro que eu tô falando. Não existe uma história de Backroom centralizada. Existem várias. O Wikifandom nem tem mais a Casa da Kiri no catálogo deles porque eles deletaram. Então,
nos backgrounds do Wikifandom, a casa da Kiri só não existe, enquanto nos backgrounds do Wikidot, ela tá lá e existe. São dois universos totalmente diferentes, onde um esse nível existe e no outro não. Tendo várias histórias de backgrounds, as coisas podem parecer muito confusas, e não tem o que fazer. Se uma história não tem um dono pra definir nada, inevitavelmente vai acabar ficando confuso mesmo, mas não é tão confuso assim de se entender por um motivo específico. Os backgrounds do Wikidot vieram justamente para tentar fazer uma história mais oficial, digamos assim. Os backgrounds do Wikidot foram criados quando o Wikifandom estava passando por vários problemas que ele tem até hoje. Então o Wikidot foi feito para tentar evitar esses problemas. E é por isso que hoje em dia, muita gente acompanha os backgrounds do Wikidot como sendo a história oficial, porque de todas as que existem, essa é a mais organizada e a que tem menos problemas. Sem falar que essa história de backgrounds é hospedada no Wikidot, que é justamente o mesmo site que hospeda a história oficial da Fundação SCP, que também é uma história comunitária, mas que foi feita direta no Wikidot, então meio que a versão oficial dela é a do Wikidot mesmo. E aqui no canal nós falamos sobre os backgrounds do Wikidot também, o que simplifica muito essa questão de ter várias histórias, e aí você não sabe o que é canônico e o que não é, saca? Acompanhar pelo Wikidot elimina esse problema, porque geralmente o Wikidot adapta todos os níveis mais famosos de outras wikis, então meio que tudo tá lá, saca? E aí meio que quase vira como se fosse uma história normal, quase. E lembrando, caso você seja novo no canal, tenha caído aqui de paraquedas e esteja pensando, ah, mas então as histórias originais de backgrounds são wikis? Eu vou ter que ler? Ah, eu não gosto de ler. Sorte a sua que existe o meu canal. Meu canal eu pego os níveis do Wikidot e leio pra vocês. E explico caso fique difícil de entender. Então, ó, resolveu o seu problema. Você não queria ler? Agora você tem vídeos aí pra ver. Tem mais de 250 vídeos de backgrounds no canal. Então dá uma olhada lá. Reescritas. Aqui estamos em um tópico sensível. Muita gente detesta o fato de que as histórias são reescritas. O que é reescrever uma história? O nível 0 no começo tinha a clássica frase Deus te salve se você ouvir algo, porque com certeza ele também te ouviu. Isso implica que o nível 0 tinha alguma criatura pronta pra te pegar. Mas hoje em dia o nível 0 foi reescrito, a história foi mudada e hoje em dia o nível 0 não tem entidades. E muita gente implica com essas mudanças. Ah, na minha época era melhor. Qual a questão da reescrita, gente? Os níveis 1 e 2, eles eram muito básicos no começo, sem graça mesmo. Se os níveis 1 e 2 fossem como eram naquela época, cara, quem abrisse a wiki hoje pra tentar ler um desses dois níveis, já que eles são dos primeiros, provavelmente iria abandonar a história. Então a reescrita dos níveis 1 e 2 foram totalmente necessárias pra história não acabar, simples assim. E hoje em dia, ainda existem histórias no Wikidot, níveis extremamente antigos da história, que ainda são péssimos. Abre a wiki do nível 50 ou vê o meu vídeo do nível 50. Você vê que a wiki é extremamente básica e sem graça até, porque é uma wiki daquela época antiguíssima, onde a história ainda estava se formando. Tem wikis antigas boas? Tem, mas não é a maioria. Hoje em dia o Wikidot, de tempos em tempos, pega esses níveis mais antigos e reescreve, dando uma história melhor e mais interessante a eles, pra que quando você for ler você não morra de tédio e não abandone a história, saca? E você vai concordar comigo que, por exemplo, a história do Jeff the Killer, hoje em dia, ela é cringe. Creepypastas em geral hoje em dia são meio cringe. E sabe o porquê disso? Porque são histórias antigas. Na época, quando você viu o Jeff the Killer mais novo, você pode ter ficado com medo. Hoje em dia, é quase ridículo, saca? É o mesmo princípio pra backgrounds. Quanto mais antigo algo vai ficando, mais vai datando, mais a história vai ficando desinteressante. Então uma reescrita acaba sendo necessária. E além disso, no começo de backgrounds, o pessoal que escrevia as histórias não tinham muito uma base e também antigamente não tinha muita moderação. O pessoal dos sites que aprovavam ou desaprovavam uma wiki, às vezes deixavam passar qualquer bosta, saca? E hoje em dia a moderação é muito mais crítica. Também não tinha muito conhecimento sobre uma lore não tinha sido definida ainda na época. Tudo isso faz com que antigamente a história fosse meio paia, e hoje em dia ela seja bem melhor. Então, cara, reescritas foram sim necessárias. Se a história de hoje fosse igual ao que era antes, ela já teria desaparecido há muito tempo. Mas com a reescrita, ela tá aí ainda, saca? E por incrível que pareça, por incrível que parível, muita gente aqui do canal não gosta muito das reescritas de nível, porque gosta quando eu faço vídeo de níveis ruins, porque nesses vídeos eu sou mais crítico e o pessoal se diverte com eu esculachando alguns níveis antigos ruins. Mas cara, a história não sobrevive só com isso, entende? Também gosto de fazer vídeos falando mal de alguns níveis e apontando furos e tudo mais, mas também é bom a gente fazer uns vídeos legais, saca? De níveis realmente bons. Sobre a mudança polêmica do nível 0, o motivo de muita gente detestar é o fato de que agora o nível não tem entidades, sendo que no Kenny Pixels e em jogos de backgrounds tem entidades. E cara, como eu disse no começo do iceberg, o Kenny Pixels é só um cara aleatório que achou o conceito de backgrounds legal e criou uma história particular dele que não tem nada a ver com as histórias originais. A história dele é boa? É, mas não tem nada de oficial nas histórias dele. Nenhuma tem de certa forma. E como eu disse também, os jogos de backgrounds têm sua liberdade pra fazer o que eles quiserem pra ficar mais interessante em uma gameplay. Agora pensa comigo, gente. Vocês concordam comigo que se os vídeos do Kenny Pixels e se os jogos de backgrounds fossem
fossem um nível 0 sem nenhuma entidade, sem nenhum perigo, o vídeo seria um saco. Você ia assistir o vídeo inteiro esperando que algo acontecesse e nada aconteceria. E nos jogos também, saca? Você ia ficar jogando pra sempre, andando lá e não ia ter nada? Então é lógico que pro formato de vídeo e pro formato de jogo, é importante que o nível 0 tenha criaturas, porque senão vai ficar tedioso, saca? Mas, para as histórias de wikis de backrooms, que não estamos em um vídeo ou em um jogo, são histórias que você precisa ler. Em leitura, o nível 0 foi pensado para ser angustiante. A leitura do nível 0 das wikis explica que você acorda no nível, você sente um cheiro tenebroso de um carpete molhado, seus olhos doem quando você vê aquele amarelo, aquela luz fluorescente forte, e a sua audição é incomodada pelo zumbido da iluminação. Reparou como a escrita é pensada para pegar nos 3 sentidos principais? O olfato incomoda pelo cheiro do carpete, a visão incomoda pelo amarelo forte e a audição incomoda pelo zumbido. Você percebe que é pensado para causar aquela agonia em quem tá lendo, porque a pessoa imagina nesse lugar. Agora imagina ter que andar nesse lugar para sempre. Pô, depois de, sei lá, 2 horas andando num lugar desse, talvez você preferisse que uma entidade estivesse lá, saca? Para resolver logo. Sem falar que não tem comida, não tem água. Talvez morrer nessa situação seria melhor. E nas wikis não é profundamente necessário que tenha uma entidade também, porque eles não precisam de um jumpscare pra assustar você e manter você preso no vídeo, saca? O que ele precisa é te capturar na leitura, causar algo interessante, causar meio que algo psicológico em você, não um jumpscare. Não tem como dar jumpscare pro texto, saca? Por isso que nas histórias das wikis, que é uma história de leitura, é desse jeito. E por isso que sim, a reescrita do nível 0 pra ele não ter entidades faz total sentido pra história, faz total sentido pras histórias das wikis. Seria legal se tivesse entidades também? Talvez, mas não tendo, deixa ela diferente dessas outras mídias e dá o diferencial dela, entende? As Pool Rooms. As Pool Rooms são também um dos níveis mais famosos dos backrooms, junto com o nível 0, o nível 11 e o nível 964, todos já citados. As Pool Rooms ficaram muito famosas por ter um visual bizarro. São piscinas, mas em um lugar fechado, não é ao ar livre. Tudo meio que fica numa temática de piscina, ladrilho nas paredes e tudo mais. Várias fotos das Pool Rooms apresentam lugares enormes, e isso causa estranheza também. Esses lugares não existem. O nível 0 é tão famoso e fez a história existir porque a imagem desse lugar passa uma sensação parecida. O nível 0 ainda é mais possível de existir, mas ainda assim a imagem dele é pouco plausível. Que lugares são desse jeito, saca? Mas as Pool Rooms, elas são piores. Nenhum parque aquático ou piscina chegaria perto de parecer as imagens das Pool Rooms. E ao mesmo tempo que ela causa uma sensação de desconforto por causa disso, elas também parecem ser meio relaxantes de algum modo. Então acho que essa junção de sentimentos fez com que as Pool Rooms se tornassem tão famosas e tão queridas como gostamos. E cara, eu queria saber onde que isso surgiu, porque claramente todas as fotos das Pool Rooms são modeladas em 3D. Quem teve essa ideia em primeiro lugar, saca? Eu não sei, mas a partir da primeira pessoa que teve essa ideia, várias outras, muitas fotos foram feitas em 3D desse suposto lugar. E cara, agora tem muita. Eu acho que tem mais imagens das Pool Rooms do que tem imagem em 3D do nível 0, saca? É doido. Front Rooms. O termo backrooms se refere a um universo que ficaria por trás do nosso. Por isso backrooms, como se esse outro universo fossem as salas de trás do nosso universo. Então, o nosso universo são como se fossem as salas da frente, front rooms. Por isso, dentro da história de backrooms, é muito comum você escutar o termo front rooms. E esse termo se refere justamente à nossa realidade. Front rooms representam as salas da frente, o lugar normal, o nosso universo, e os backrooms representam as salas de trás, o lugar bizarro e escondido por trás da nossa realidade. Então, front rooms é um termo canônico. E, gente, preciso ser sincero com vocês. O canal tá passando por um período complicado. Complicado a ponto de eu estar me questionando se não vale a pena voltar a vender docinho na rua como eu fazia antes de ter o canal. Porque o lucro de vender os docinhos, se pá, daqui a pouco tá superando o lucro de ter um canal, cara. Eu não tô nem brincando. Esse vídeo aqui é uma tentativa de trazer pessoas novas pro canal e tentar reverter essa situação. Então, cara, se você não quer que meu canal morra, comenta aí, iceberg. Se puder, deixa 2 comentários no vídeo, que ajuda ainda mais a divulgar. Comenta iceberg em um e no outro você comenta o que achou do vídeo, comenta alguma coisa que queira comentar. Os comentários fazem o YouTube entender que esse vídeo está sendo bastante falado, então ele compartilha ele mais. Like também ajuda, se inscrever também ajuda. O Analytics do meu canal mostra que tem muita gente que ainda não é inscrita. E se essas pessoas fossem inscritas, quem sabe eu já não estaria com 100k, saca? E talvez isso ajudasse o canal a crescer também, saca? Caso você possa ajudar ainda mais, tem o Valeu Demais, tem o Membro, tem o Pix, qualquer coisa ajuda. Mas se você não puder, só o like, um comentário e inscrição já ajudam muito. Saiba que icebergs são vídeos que têm potencial de alavancar um canal. São coisas bem vistas e bem gostadas. Então se esforçar um pouquinho mais para interagir
interagir com esses vídeos aqui pode fazer a diferença para divulgar meu canal muito, saca? As próximas partes desse iceberg aqui também tem potencial de divulgar bem o canal. Então eu tô pedindo aí para vocês ajudarem em todas as partes do iceberg, comentar bastante em cada um desses icebergs para ver se isso vai ser o que vai alavancar meu canal de volta. O iceberg inteiro já tá montado, então podem ter certeza que todas as partes existirão. Não vai ser igual o outro iceberg que eu acabei abandonando no meio. Esse aqui eu vou fazer ele completinho, certeza. Enfim, gente, até um outro dia.